mais uma vez, nesta noite, em busca de aprendizado, né? Vou estar lendo um trechinho do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio, e a mensagem chama A Regra de Ajudar. João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia de ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes, ao que o amigo divino respondeu com voz clara e firme: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo, qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhe és própria, reclamando amizade e entendimento acima da meditação. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Vamos guiar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, os nossos companheiros espirituais, agradecendo pela oportunidade da nossa reunião, do nosso momento de aprendizado, do nosso momento de conhecer, e permita, Senhor, que os bons espíritos estejam conosco, que nos cerquem, que nos protejam e que nos intuam. Faça, Senhor, que nos incutam a fé, a esperança e a caridade, e que sejam para nós um amparo, uma inspiração e o testemunho da Tua misericórdia. Esteja conosco, que assim seja. Hoje a gente vai estar trazendo o tema elementos gerais do universo, que eu acredito que vai ter muita coisa boa para a gente estar ouvindo. Quem vai estar falando para a gente é o nosso companheiro Doca, né? E gostaria que o senhor ficasse à vontade, e nesse tempo que nós temos aí, tenho certeza que vai vir muita coisa boa para a gente. Boa noite a todos. A gente agradece a acolhida. Tomara que tenha muita coisa boa mesmo, porque envolve tanta coisa. Tomara que a gente consiga aproveitar bem, né, os elementos que constituem o universo aí. Ainda mais que a gente está falando de universo, não é possível que não vai ter nada que nos agrade, né? Não é possível que somos tão exigentes assim. Mas, sobretudo, nós temos o conhecimento básico da doutrina espírita, os princípios da doutrina espírita, que são aquele alicerce necessário para a gente poder aproveitar, através do entendimento, através do aprofundamento do nosso conhecimento, aquele aspecto da doutrina espírita que talvez seja mais, à primeira vista, útil na nossa vida, que é o consolo. A doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. E a palavra consolo, consolar, tem um sentido, cala no nosso coração de uma forma muito especial, porque todos precisamos, em algum momento, por alguma causa, sermos acolhidos, né, sermos amparados, sermos consolados nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas nossas dúvidas, porque, afinal de contas, vivemos num mundo de provas e expiações. E isto quer dizer que vivemos num mundo onde o nosso aprendizado, a nossa existência, o transcorrer do nosso dia, vai estar, sim, passando
por diversos obstáculos que têm o objetivo de alinhar o nosso passo com os nossos equívocos do passado, recobrando assim a nossa caminhada no rumo certo, mas também tem o objetivo de nos dar a chance de exercer as nossas forças superando essas dificuldades. As dores e as dificuldades que estão aí visitando a humanidade como um todo, elas não são apenas graças aos nossos equívocos. Boa parte, sim, está ligado ao uso do livre-arbítrio, ao mau uso da liberdade e a consequente responsabilidade de corrigir o erro. Mas também a dificuldade, o obstáculo, o desafio e a dor são mecanismos que estimulam em nós aquilo que está adormecido, que muitas vezes os dias tranquilos, os momentos felizes, a saúde, a fortuna, a juventude, não acorda, porque são posições confortáveis para o espírito, para as pessoas de uma forma geral. O oposto não. O oposto é desafiador. Então, estes dias também são dias em que nós estamos sendo desafiados a dar o melhor de nós. E nós só somos desafiados neste grau de intensidade porque temos capacidade de corresponder à altura desses desafios. Há uma frase muito consoladora também de Jesus, quando ele diz: não se colocam fardos pesados em ombros frágeis. Mesmo os nossos erros, as nossas falhas que retornam para ser corrigidas, só retornam quando temos condições de superá-los. E os desafios que vão acordar as novas potencialidades ou as novas capacidades que estão adormecidas em nós, também só chegam no momento em que já temos condições de corresponder. Então, em vez de entrarmos naquele vício muito comum dos nossos dias, de reclamarmos, de sofrermos, de nos apiedarmos de nós mesmos e daqueles que estão à nossa volta, mas de uma forma pouco produtiva, né? Uma situação não de busca por melhoria, mas acomodamento na reclamação, no sofrimento, vamos pensar que estamos sendo testados porque temos força e capacidade para corresponder e sair do teste melhores do que entramos. Sairmos desta encarnação mais evoluídos do que nos propusemos ao iniciar. É claro que é difícil. Não estamos querendo com isso dizer assim, não, as coisas são fáceis, basta ter pensamento positivo que tudo se resolve. É claro que não é assim. É claro que o pensamento positivo sozinho não soluciona, mas ele precisa de uma ação positiva também. E essa ação positiva, ela só acontece, ela só frutifica quando ela está firmada, quando ela tem raízes em conhecimento, em entendimento. E este é um dos papéis, né, uma das grandes contribuições que a doutrina espírita tem a nos oferecer. Consolar nos momentos difíceis e explicar a causa da dor, do desafio, do progresso, que no mundo como o nosso vai se dar à custa de muito esforço, de muita dedicação, mas é possível. Então, o conhecimento espírita, ele é, para nós, uma maneira de facilitar a trajetória da nossa caminhada. É uma maneira da gente conseguir elevar a nossa condição a uma posição mais esclarecida, uma posição melhor colocada diante desses desafios. E, sobretudo, a uma confiança mais lúcida em Deus.
que está no comando de tudo, que está à frente de tudo. E o capítulo que nós vamos estudar hoje, o tema, os elementos gerais do universo, ele é, no livro dos Espíritos, é o capítulo número 2, ele trata, né, de o que está, o que compõe, né, o que faz parte desse universo. E olha que nós estamos tratando aqui não só do nosso planeta de provas e expiações. Trata-se do universo como um todo, ou seja, de tudo que existe. Então, quando nós vamos lendo aqui as respostas, eu trouxe exatamente o Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina espírita, fonte primeira de esclarecimento para nós. É muito importante as outras obras, os vários livros espíritas que existem, as várias informações que chegam a nós de forma variada, através da poesia, através da literatura, através do estudo, mas o Livro dos Espíritos é algo que nós não podemos perder de vista. A gente não pode achar que já entende tudo que está lá. Essa pergunta, não, conheço essa pergunta, já sei até a resposta de cor, ótimo. E a prática? Já está acontecendo? Já é algo que está convicto em você? Como diz o Espírito Emmanuel, né? O espírita não é um crente, é um convicto, ou seja, eu tenho plena certeza daquilo que eu creio, né? Então, o estudo de hoje ele volta bem à base daquilo que nós temos de esclarecimento na doutrina espírita e que é tão importante para nós entendermos o momento que vivemos e o que nos aguarda à frente. E quando eu digo que nos aguarda à frente, não estou sendo de forma nenhuma ameaçador, pelo contrário. O que de bom nos aguarda à frente, porque o que temos à frente é o progresso, e progresso é motivo de felicidade. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, o título dos elementos gerais do universo, nós vamos encontrar uma série de perguntas a respeito do que compõe, então, o universo. Na questão 17, Kardec pergunta assim: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Os espíritos responderam: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Aí ele está falando não no universo, ele está falando no mundo em que nós estamos. Então nós podemos entender tudo. Todas as coisas podem ser explicadas? Não. A gente fica frustrado. Poxa, eu tenho tanta pergunta, eu queria perguntar a Deus tanta coisa, né? Por que não me pode ser revelado? Porque não adianta você explicar para uma criança, no momento em que ele está sendo alfabetizado, como ele vai elaborar um texto de natureza científica ou qualquer forma mais elaborada de algo que ele ainda não sabe fazer. Falta para ele os primeiros passos. Então, nós entendermos a respeito de tudo no universo não está ao alcance das informações que a gente tem, do conhecimento que a gente já consegue entender, então não adiantaria. Então, aqui, quando a resposta é não, vírgula, né? Não adianta. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado nesse mundo. Por quê? Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Do que me adianta explicar, eu entender, eu tentar analisar e reter informações a respeito de todas as galáxias, como é a vida nesses mundos, como acontece a lei de causa e efeito, como acontece o livre-arbítrio nos espíritos puros, se eu não sei lidar ainda com a dinâmica do livre-arbítrio ao meu alcance. É claro que algumas informações de sentido geral que sinalizam para nós a grandeza da criação, de Deus, das suas leis, isso sim, isso a gente consegue compreender. Mas essa compreensão ela é muito recente. A própria ideia de Deus, de uma maneira mais
próxima de uma realidade, é muito recente para nós. Até pouquíssimo tempo, a gente ainda pensava em Deus, um velhinho, de barbas brancas, sentado num trono de pedra, lá no céu, que em dia de arrumação ele arrastava a cadeira para cá e para lá, fazendo trovão e raio. E como era dia de limpeza, lavava o chão e vinha chuva, né? A gente brinca com isso, mas eu conheço pessoas que tinham essa crença há pouquíssimo tempo atrás. Há pouquíssimo tempo atrás, nessa encarnação, assim, algumas dezenas de anos, digamos assim. Mas em termos de universo, pouquíssimo tempo. A ideia de Deus Pai é uma ideia que Jesus traz para a gente. Antes, Deus, ele era um líder, ele era um chefe, ele era um juiz, conforme Moisés nos apresentou. A grande transformação, o grande entendimento da lei de Deus como um mecanismo de nos acolher, de nos instruir, de nos levar ao progresso, Jesus é quem apresentou para nós essa ideia de que Deus é amoroso, que Deus não é vingativo, que Deus não pune, que Deus não castiga, que Deus não se magoa, por isso ele não precisa perdoar, que ele está muito acima das nossas capacidades. E ele é muito sábio, aliás, ele é a sabedoria no seu estado máximo. Deus é tudo o que nós conseguimos entender de bom, de perfeito, no grau máximo. Mas isso é tudo sobre Deus? Não, porque a gente não consegue entender o que está fora ainda do nosso horizonte de percepção, de inteligência. Então, não tem como nós entendermos tudo e nem teria utilidade. Mas há muito que a gente pode entender e isto serve com toda certeza para o nosso crescimento. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu se levanta a seus olhos, à medida que ele se depura. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então, as coisas não estão todas explicadas e ao acesso da nossa inteligência agora, porque nós não temos faculdade e capacidade para entender. Mas, quando a gente caminhar mais, à medida que a gente aumentar as nossas próprias capacidades, isso vai se tornar mais acessível e o nosso entendimento vai crescer. É uma questão de tempo, não só tempo, mas é uma questão de esforço e de crescimento de cada pessoa, de cada espírito. E isto demanda esforço no sentido profundo. Não é só um esforço pequeno de repetir algumas orações, de fazer algum sacrifício físico, de distribuir algumas sacolas, de tentar conviver bem com os nossos semelhantes. É um esforço evolutivo, e evolução é algo muito maior do que apenas nós contermos as nossas más inclinações, que é mais ou menos o período que a gente está vivendo. Eu não mato, eu não roubo, eu não desejo mal, eu não faço uma série de coisas que prejudicam o meu próximo. Não é isso? Quando a gente pergunta se a pessoa é boa, ela fala, não mato, não roubo. Isso é ótimo. Já é um grande passo. Mas não basta não fazer o mal. A gente precisa fazer o bem. Em que medida? Na medida das nossas possibilidades. Na sequência, nós vamos encontrar na pergunta 27, Kardec questionando: há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Porque ele está conversando com os espíritos, perguntando o que constitui o universo, o que compõe o universo, como estas coisas se relacionam entre si e qual o sentido. Então ele chega a um momento que ele pergunta aos espíritos:
Então existem dois elementos gerais que compõem o universo: a matéria e o espírito. Aí a gente não está falando de novo só do nosso planeta. Ele está falando do universo inteiro, de forma ampla. Aí a resposta é sim. E acima de tudo, Deus. Então existe a matéria, o espírito e acima de tudo, Deus. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Então, se você pegar o universo, qualquer coisa, em qualquer galáxia, em qualquer local, em qualquer ziguilhão de anos-luz do nosso planetinha, e tentar saber o que é aquilo, ou vai ser um elemento material, ou vai ser um espírito, um elemento inteligente, e tanto matéria quanto espírito foram criados por Deus. Então você vai encontrar Deus em qualquer local, em qualquer instância do universo, porque Ele é a causa de tudo que existe, Ele é o Criador de tudo que existe. Então, em qualquer elemento, para qualquer lugar que a gente olhar, a gente vai encontrar esses três elementos. E, se nós precisamos de referência, o nosso mundo serve muito bem. Então, se a gente olha à nossa volta, o que nós estamos vendo é matéria. Estamos no corpo material, vivendo a experiência física. Essa matéria está na parede, está na telha, essa matéria está na cadeira, está no chão. Essa matéria está nos corpos físicos que nós estamos usando. Essa matéria está na luz, está no som que chega até cada um de nós. Então, a matéria, ela existe em vários tipos, em várias formulações, em vários estados. A gente conhece o sólido, o líquido, o gasoso. Nós temos matéria em amplitudes muito diferentes no nosso mundo. Imagine no universo, que não deve ter matéria de um jeito que a gente não imagina. Ele não imagina porque não tem referência. No passado, os estudiosos imaginavam que tudo era feito de quatro elementos: fogo, água, terra e ar. Por quê? Porque quando não era fogo, que a gente vê e queima, quando não é terra, que a gente pega, pisa e sente, quando não é água, que a gente toca, que a gente guarda, é ar que está aí cobrindo tudo. Então, o que não dava para tocar é o ar. É tudo composto de elementos. Mas a ideia de que tudo é composto por elementos, ela é muito boa. Só que não são estes elementos. Estes aí já são composições. A ciência estuda e se aprofunda e entende que a matéria, ela na sua unidade mais básica, mais antiga, ela é composta de elementos que se compõem. E ao se juntarem, a se formarem, a comporem novas formas, vai dar a matéria nesses vários estados que nós temos aqui. As moléculas, elas estão compostas para formar o plástico da cadeira, o cimento do chão, a capacidade da luz e assim por diante. E o espírito? A ciência, quando perguntada, a ciência do mundo acadêmico, do mundo científico, e o espírito? Em geral, eles quase respondem assim: é feito de ar. Ou seja, não existe. Não é algo que eu toco, eu não sinto, eu não vejo, eu não tenho sensação. Então, se eu não posso, com os meus sentidos físicos, perceber, não existe. Esse conceito está cada vez mais fadado a ser superado de uma forma mais ampla. Mas no meio religioso, nós temos o entendimento, sim, a compreensão de que o espírito é algo que existe. Na doutrina espírita, quando a gente fala de espírito,
nós temos uma explicação, nós temos uma lógica, nós temos uma aplicação desse conceito de forma prática e comprovada. E à medida que você comprova, não pelo exame do laboratório, não só pela lente do microscópio, mas através de raciocínios lógicos, de entendimentos de causa e efeito, é uma forma de você provar cientificamente a existência. Então, o espírito, mais do que uma crença, ele é uma lógica que se traduz nas experiências que a gente experimenta. Não se encontrou o espírito em nenhum campo do nosso corpo físico. Já se dissecou, no passado era a única forma de se entrar dentro dos corpos. Hoje, com toda a tecnologia que nós já temos, não se pôde ainda, nos laboratórios científicos, nas tomografias, nos exames computadorizados atuais, encontrar o espírito. Porque ele não é matéria. Matéria é um dos elementos. O espírito está quase que em posição oposta ao conceito de matéria. A gente pode dizer que o espírito é imaterial? Não, porque seria dizer que ele não existe. Ele existe. Ele é incorpóreo. Ele não tem matéria como a gente entende matéria, mas ele existe. Ele tem, na sua condição, nas suas propriedades e na sua existência, uma série de características que permitem a sua existência, a sua compreensão, a sua ação e a sua sobrevivência à morte do corpo físico. Entre os elementos, então, que existe Deus, Criador de todas as coisas, que não é de matéria, que não é um espírito, e que a gente ainda não tem como explicar de que Deus é feito, porque nós não temos vocabulário, experiência, grandeza para entender Deus, mas se nós pensamos na nossa experiência mais próxima, a matéria eu sei que existe, eu toco. E o espírito eu sei que existe, porque eu sinto, porque eu relaciono. Tem coisas da nossa personalidade, da nossa capacidade, que não estão no campo da matéria. A nossa personalidade, ela não é física, ela não é biológica, ela não é orgânica, ainda que ela esteja sob a influência dos nossos corpos físicos. Mas a personalidade, que é um atributo do espírito, é quem vai influenciar e fazer o corpo, a matéria, agir. São duas realidades muito diferentes. E esses dois elementos, eles estão ligados de uma forma profunda e lógica. A matéria é onde o espírito atua para a sua destinação, que é o progresso. E esta realidade muito diferente, ela vai ter uma série de ajustes, tanto da matéria quanto das habilidades do espírito, para que possam trabalhar juntos. Entre estes ajustes e estas possibilidades, nós temos o fluido cósmico universal, que, por um lado, a gente pode dizer assim, é a base da matéria. É o que compõe o fluido cósmico universal. É tudo que compõe a matéria, ou a parte material do universo. Mas ele está num estado fluídico tão diferente do nosso conceito de matéria, que a gente tem dificuldade de entendê-lo. Mas ele está mais próximo do que a gente entende do elemento material. E ele é tão etéreo, ele é tão sensível, ele é tão energético, que ele também compõe o espírito. Está a serviço do espírito. É um campo de energia onde o espírito atua.
onde o espírito pensa, onde o espírito sente. Alguns autores falam assim: o fluido cósmico universal é o hálito de Deus. É a respiração de Deus onde tudo existe. Viram porque é difícil a gente aprofundar mais ainda? Porque vai entrando em coisas que você fala assim, tá, mas o boleto está vencendo. Será que o fluido cósmico universal ajuda a pagar? Não, porque este não é o campo da ação. Mas o corpo físico ajuda a pagar? Ajuda. Porque com ele eu trabalho, com o trabalho eu ganho a remuneração e que eu cumpro os meus compromissos no mundo material. Mas o meu corpo não é uma máquina que trabalha sozinha para cumprir compromissos materiais no campo do alimentar, do vestir, do morar e do estar aqui na prática do mundo físico. Comandando o corpo, o espírito tem necessidades de ordem moral, de ordem da inteligência, dos seus sentimentos. Então, trabalhar, além de suprir as minhas necessidades materiais, trabalhar supre também a minha necessidade de desenvolvimento da inteligência. Supre a necessidade do meu desenvolvimento das habilidades de convivência, os meus sentimentos. Ou seja, tudo que existe no universo está estreitamente ligado e atua de maneira a cooperar para que o princípio inteligente, ou seja, o espírito, cumpra a sua destinação, que é o progresso. No livro dos Espíritos, a questão número 1 pergunta: que é Deus? A resposta é uma das mais conhecidas da obra básica. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ah, Deus não é um velhinho de barbas brancas? Deus é a inteligência suprema. A explicação de que Deus era um velhinho nos ajudou muito para a gente entender lá atrás que existia um ser superior, que ele, naquela época, mais ainda se entendia os mais velhos como os mais sábios, que já tinham muita experiência. Então, ele era o velhinho dos velhinhos, ele era o mais sábio de todo mundo. Então, Deus era entendido como um ser superior. Só que Deus não é uma pessoa. Deus é a inteligência. Todo mundo sabe o que é inteligência, porque é um atributo que a gente tem. Aquela capacidade que a gente tem de achar solução para alguma coisa, de inventar um caminho, de solucionar um problema, de entender alguma proposta, ou seja, é algo que nos é extremamente benéfico. Imagine isso aí em estado absoluto, em estado máximo. Deus é a inteligência suprema. E foi com essa inteligência suprema que ele criou todas as coisas que existem no universo, tanto as materiais quanto as inteligentes, os espíritos. Então, tudo que existe foi Deus quem criou. Todas as coisas. Ele comanda todas as coisas. Deus interfere no cotidiano das pessoas. Deus atende às minhas preces. Deus perdoa os meus erros? Não. Deus não tem uma ação pessoal, porque ele não é uma pessoa. Deus, através das suas leis, que ele estabeleceu, nós não sabemos quando, mas que ele estabeleceu para o universo inteiro, ele fez leis tão perfeitas que as próprias leis de Deus aplicadas atuam em nosso favor, corrigem os nossos desvios, estimulam a nossa caminhada. As leis de Deus são a sua representação junto de nós. E para nós entendermos a existência de Deus, comprovarmos, nós precisamos de uma representação no mundo material. Então, para saber que Deus existe, a gente usa, o axioma, ou a gente usa a seguinte frase: tudo tem uma causa. Se isso não foi criado pelo homem, foi alguém superior a ele.
Da natureza, do mundo material, o ser mais inteligente é o ser humano. E aí nós estamos falando de incapacidade de raciocínio. Nós não estamos falando em clareza do uso da inteligência, porque, infelizmente, a gente usa muito mal ainda vários aspectos e possibilidades da nossa inteligência. Se o que está aí não foi criado por uma inteligência do homem, por uma capacidade do homem, alguém criou. Porque se existe, está criado, foi feito. E se isto não é a nossa inteligência, que é a máxima do que a gente entende, a inteligência que criou está acima de nós. Foi Deus quem criou. E ele criou todas as coisas e criou as leis que regem essas coisas. Então, tudo que existe no mundo material está regido por leis. A biologia, a química, a física, a matemática, são leis de Deus. Nós entendemos, nós estudamos, inclusive na cultura, na escola, para entender o funcionamento do mundo material. Porque o mundo material, seguindo estas leis, segue dentro da perfeição de Deus. Kardec pergunta assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Quando eu falo isso, eu estou dizendo tudo que Deus é? Aí os espíritos responderam para ele: do seu ponto de vista, sim. Porque são coisas que eu entendo e que acho que são boas. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais vossa linguagem, restrita a vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir, em grau supremo, essas perfeições. Porquanto, se lhe faltasse uma delas, ou se tivesse ela em menos potencial, alguém teria acima dele. Então, esse alguém é que seria Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas e a inteligência, e todos os outros atributos em grau supremo. Tudo que ele criou corresponde ao que ele é. E a gente pensa assim, mas tudo que Deus criou é perfeito? É. Tudo que Deus criou é perfeito. Aí alguém pode estar pensando assim, mas não é mesmo. O homem não é perfeito. Vocês não concordam comigo? A gente é bem imperfeito. Mas se tudo que Deus criou é perfeito, como que nós somos imperfeitos se fomos criados por Deus? Se você olhar a natureza funciona com uma perfeição maravilhosa. Todas as espécies, tudo que está na natureza funciona muito bem. Atualmente não está funcionando porque nós desorganizamos tudo. Os imperfeitos atrapalharam o bom funcionamento de tudo que Deus criou. Porém, nós somos perfeitos, porque fomos criados por Deus. Só que a nossa perfeição, ela é algo a ser conquistado. Tudo que Deus fez é perfeito. E o homem foi criado e colocado na sua consciência por Deus as suas leis. Pergunta do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, a consciência já é o sinal de Deus em nós. E Deus é tão bom que Ele nos deu a capacidade de conquistarmos a perfeição que se encontra adormecida na nossa consciência. Nós somos perfectíveis, ou seja, nós temos capacidade de conquistar, por mérito próprio, a perfeição que Deus nos legou. Essa perfeição, ela está adormecida como um potencial em nós. E mesmo que eu não queira, e mesmo que eu lute contra, e mesmo que eu me esforce para não aceitar, esta perfeição se manifesta. Ela se impõe. Ela vem à tona nas ações e nas oportunidades que a vida nos oferece.
Você pode pegar mesmo a criatura mais desvirtuada no campo do desrespeito ao próximo, o assassino, a pessoa que tenha um comportamento mais abominável com relação ao seu semelhante. Haverá alguém que ele ame. Haverá alguém que tenha no coração dele um ponto de fraqueza, que ele considera uma fraqueza, mas que, na verdade, é o ponto de despertamento. Ainda que ele seja a própria representação do oposto do amor, alguma coisa na vida dele, e em geral alguma pessoa, é esse ponto. Mesmo a sua loucura, o seu desvario, é, de certa forma, um amor desvirtuado, mal colocado, mal vivenciado, mal aplicado, que vai se reverter. E, através dos desafios, das dificuldades, dos contrapontos da vida, vai acabar acordando, vai acabar se impondo. E aí, essa criatura vai ter despertado na sua consciência, para a sua ciência, para a sua sabedoria, a lei de Deus. Para isto, ele precisa viver no mundo material. O espírito fora da matéria existe? Sim. Existe espírito fora da matéria do corpo biológico, do corpo físico. Existe matéria sem a presença do espírito? Existe. A matéria inanimada dos objetos ou do corpo que já perdeu a vida. Mas a matéria, o corpo físico, o mundo material. O corpo físico em especial, que é um instrumento. Mas as coisas do mundo material, até as coisas que a gente busca conquistar e tudo mais, tudo isto são mecanismos de despertamento do espírito, para ele acordar. A matéria é fundamental para o progresso do espírito, porque é o seu campo de ação. Mesmo que ele não tenha uma ação lúcida e propositada, ele tem uma ação comandada pelo seu instinto, que, na verdade, é um mecanismo de exercício da lei de Deus, que está na sua consciência e que ele ainda não domina, mas que é superior a ele. Lá no Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec: existe a matéria desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso em um momento que seja. A ideia que a gente tem de Deus no passado é que ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º, que estava cansado. Deus não descansa. Deus trabalha. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, disse Jesus. Então Deus não para de criar, Deus não para de atuar pelas suas leis e pela sua força criadora. E tudo que ele faz vai, de uma forma ou de outra, repercutir em nosso progresso, em nosso crescimento. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua função. A matéria, então, é um campo onde o espírito atua. A gente ouve as pessoas às vezes dizerem assim: nossa, essa é a minha última encarnação, eu não volto mais não. Bom, então você vai estacionar. Porque se você não voltar, você não vai progredir. Não, mas o espírito progride no mundo espiritual. Sim, mas isso não se consolida enquanto isso não virar ação. E para virar ação, precisamos da matéria. Então, é muito cedo para que a gente querer aposentar a reencarnação. Nós estamos muito imperfeitos ainda. Nós vamos voltar?
várias vezes. E esta é a função do mundo material a nosso favor. Aí ele pergunta, Kardec pergunta, o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Na doutrina espírita, a palavra espírito é princípio inteligente do universo. Kardec usa em algumas situações a palavra espírito para falar do indivíduo desencarnado, daquele que está fora do corpo material, está lá no plano espiritual. Quando o espírito está encarnado, Kardec usa normalmente o termo alma. A minha alma, eu que estou encarnado, ou eu, espírito, desencarnado. Mas aqui está sendo usado como o elemento inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a sua linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, o espírito, para nós, ele está num estado que não é o material, que não é o físico, então eu não consigo tocar, não consigo ver, não consigo cheirar. Então, é como se não existisse. Mas ele existe, ele é composto de energia, e energia é matéria. Nós só estamos numa sala iluminada porque as lâmpadas estão oferecendo células de energia que estão clareando esse ambiente. O espírito é uma energia muito mais suave do que a da luz, do que do ar, do que a do som. E ele é algo que existe e que tem finalidade. Ele teve início, pois ele foi criado, e ele não terá fim. Então, o espírito, na verdade, é infinito. Infinito é algo que teve início e não terá fim. Deus não. Deus é eterno. Deus não foi criado, não teve início, existiu desde sempre e não terá fim. Como explicar isso? O futuro vai nos ajudar. Mas é um conceito que agora a gente já consegue entender. Ninguém criou Deus. E Deus nunca terá fim. O espírito foi criado por Deus. E ele nunca vai deixar de existir. Então, quando morre, morre a matéria. O campo de aprendizado onde ele estava atuando. E ele vai para o plano espiritual. Eu estou sem referência de horário. Nosso relógio ali. Deixa eu correr. O espírito é sinônimo de inteligência. O espírito é sinônimo de inteligência. A gente fala, a pessoa é uma pessoa espirituosa. Né? Ela teve presença de espírito, no sentido de se ele é inteligente, ele soube dar a resposta. A inteligência é um atributo do espírito. Um atributo essencial. Uma e o outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, o principal atributo do espírito é a inteligência. Um outro princípio, sentimentos. Tudo isso são características, atributos do espírito, não do corpo físico. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Deus trabalha o tempo todo, então existem espíritos sendo criados o tempo todo, que vão viver para sempre. E é por isso que a gente precisa de um universo infinito, porque o universo é o meio material onde os espíritos progridem e caminham, evoluem. Opa! Repetir a página aqui. Resumindo, então, para nós finalizarmos. A Trindade universal, como Kardec registrou, Deus, perfeito em todos os seus atributos, a causa primária de tudo que existe, Deus criou, e se ele é perfeito, tudo que ele criou é perfeito também. E no caso do homem, essa perfeição é algo que o próprio homem vai conseguir conquistar.
e ter os méritos por essa conquista. E tudo que Deus criou segue, obedece leis perfeitas que funcionam para todo o universo. Quando nós pensamos nas leis aqui do mundo material, a gente tem assim, bom, no Brasil existem leis que são específicas da nossa cultura, do nosso povo. Se a gente for para a Inglaterra, se a gente for para a Holanda, se a gente for para o Japão, são leis diferentes, algumas muito próximas, muito parecidas, mas muitas adaptadas à cultura, à condição daquele povo. As leis de Deus, não. O universo é a casa do Pai. O universo, em toda a sua existência, milhões de galáxias, planetas, mundos e tudo que existe, obedecem às mesmas leis que a lei de Deus. Porém, a forma como cada um entende e consegue praticar vai variar de acordo com como está a evolução do espírito, que é o elemento inteligente. Ele é criado para conquistar a perfeição de criatura. E isso demora o tempo da evolução, das encarnações. À medida que ele progride, ele entende melhor o mundo em que ele está, ele entende melhor a si mesmo, a quem está com ele e quem o criou, através das suas leis. Então, hoje nós conseguimos entender a lei de Deus de uma forma muito melhor do que nós conseguimos entender na época de Jesus. Na época de Jesus, a lei de Deus estabelecia que, se você feriu alguém, ele tinha direito a te ferir também. Mas isso é a pena de talião. A pena de talião não é a lei de Deus. Quem instituiu foi Moisés. E Moisés era quem? O representante de Deus. Então, nós entendemos Deus ao longo do tempo através das representações das pessoas e da cultura em que a gente está. À medida que a gente melhora, nós, inclusive, escolhemos representantes melhores. Reencarnam espíritos mais esclarecidos que atendem às nossas necessidades. E um espírito como Jesus perfeito vem para acelerar o progresso da humanidade. Para isso, ele veio fazer o princípio inteligente, acelerar o próprio progresso, forçar em nós a nossa capacidade de melhoria. Então, com Jesus, começou-se o projeto da reforma íntima, ou seja, de você perdoar o inimigo, fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse, fazer caridade, dar pão, visitar o doente. Toda essa prática de melhoria moral, com Jesus, ela ganhou um sentido novo. Até então, todo o nosso esforço de fazer o bem era para agradar a Deus, é para não ser punido. Então, para agradar a Deus, a gente, inclusive, fazia sacrifícios de vida, de animais, até de pessoas. A partir de Jesus, a gente passa a fazer o sacrifício das nossas imperfeições. A gente melhora a nossa qualidade moral para nos aproximarmos de Deus, através da compreensão das suas leis morais. Porque essas são as leis que são as que vão nos elevar no progresso rumo à perfeição. As outras leis, elas são importantes? São, porque elas estabelecem a nossa convivência no mundo da matéria. Por exemplo, é importante eu entender a lei de trânsito? Muito. Para não tirar a vida de ninguém, para não perder a minha vida, para não desperdiçar a minha encarnação. É importante eu entender a lei civil? Sim, para eu não cometer uma violência, ou para aqueles que cometerem serem corrigidos e assim por diante. É preciso que eu entenda a lei da gravidade para eu construir um avião, para eu criar uma balança. Então, entender as leis que regem o mundo material, elas são importantes, mas, acima delas, nós precisamos entender as leis morais. A matéria é o elemento onde o espírito pratica este conhecimento, por isso ele precisa entender,
Porém, as leis da matéria, elas são mutáveis. Elas, ao longo do tempo, à medida que se evolui a cultura e a educação, elas mudam. Agora, as leis físicas que ligam o espírito à matéria, essas não mudam. Desde que se descobriu a lei da gravidade, ela está lá igualzinha. Ah, não mudou, não. Porque ela é uma lei de Deus, voltada ao mundo material. E ela me permite estar encarnado para progredir aqui, nesse planeta. Então, as leis do mundo material, as leis do campo, né, da física, da biologia, essas leis não mudam. Tanto que elas não são inventadas pelos cientistas. Elas são descobertas. E aí se entende a sua aplicação e, a partir desse entendimento, se inventam formas de usá-la melhor, em tecnologia, em maquinário, em coisas diferentes. Então, a matéria, ela como campo de ação, ela é muito importante para o espírito. Mas, sendo muito diferente, nós precisamos, por exemplo, de um laço que ligue o espírito à matéria, o nosso perispírito. O perispírito ele tem características, tanto lembram um espírito, mas ele é ainda de matéria num estado que é ligado e, inclusive, está sujeito à aplicação da lei da gravidade dentro da sua relatividade. Nós temos, nas leis morais, o caminho que nos leva, espíritos, a Deus, ao progresso, à elevação. Porém, esse caminho não é feito em linha reta. Não tem como eu falar, vou ao Pai, nessa encarnação eu vou evoluir tudo que eu preciso. Não tem jeito. A evolução é um esforço de milênios, de bilhões de anos que nós estamos nesse esforço. A partir de agora, ou de um tempo mais recente, ela foi acelerada pela nossa capacidade de compreender o mecanismo. E aí, a gente vai chegar a Deus através das experiências da matéria pela reencarnação. Então, esses três elementos que compõem o universo, na verdade, eles atuam de forma muito harmoniosa. Deus, como Criador e perfeito, fez com que os mecanismos se completassem, o princípio inteligente e o princípio material, de forma que, ao evoluir o espírito, ele eleva a utilização da matéria. Quer dizer que a pedra evolui, a árvore evolui, a matéria? Dentro das leis da biologia, sim, há processos de evolução das espécies. Mas nós vamos, ao utilizar melhor o mundo material, conseguir criar condições, criar utilizações mais apuradas do mundo material. O nosso perispírito, por exemplo, que é semimaterial, à medida que a gente evolui, ele vai ficando mais suavizado também. Por quê? Porque eu estou menos ligado à matéria, eu tenho valores morais mais apurados. Então, os meus sentimentos são mais leves, isso reflete no meu perispírito. Mas é tão imponderável, né? Vamos pensar de uma forma mais prática. Os corpos físicos do homem pré-histórico eram bem mais brutos que o nosso. E nós somos a mesma espécie. Olha como evoluímos. E essa evolução se deu através da biologia, mas ela se deu pelo comando dos espíritos que, se evoluindo, influenciaram a matéria do próprio corpo físico, que foi também, ao longo de bilhões de anos, melhorando. E hoje a gente reencarna em corpos que atendem à nossa necessidade de progresso de uma forma melhor. Qual será o nosso futuro? Como será ser um espírito perfeito? É difícil imaginar, né? Está tão longe da gente. Mas a gente tem um modelo. Melhor, a gente tem um guia para a gente chegar lá. Jesus. Jesus já percorreu esse caminho. Ele é o exemplo mais perfeito
de um espírito que fez essa trajetória evolutiva e pode dizer: eu e o Pai somos um só. Não porque ele virou Deus, porque a gente não vai virar Deus. Nós não vamos evoluir e ficar perfeitos como Deus é perfeito. Nós vamos ficar conhecedores perfeitamente da lei de Deus. Eu vim aplicar a lei do Pai até o último ponto, ou seja, a perfeição é compreender e vivenciar a lei de Deus plenamente em qualquer instância do universo que nós tivermos. Por enquanto, isso está restrito ao planeta Terra. Mais precisamente ao continente americano, no nosso caso, ao país Brasil, Minas Gerais, estamos em Santa Luzia, Sabará, estou com Santa Luzia na cabeça, amanhã eu estou lá. Estamos em Sabará, eu em Belo Horizonte, visitando Sabará e Santa Luzia, e é aqui que a gente evolui. Esse é a matéria, esse é o campo material do meu progresso. Então não adianta eu ficar querendo saber como é que é lá em Júpiter. Posso até saber como forma de imaginar. Mas importa a evolução que está acontecendo aqui, na minha casa, na minha rua, no meu ambiente de trabalho. Porque Deus está aqui. O mundo material está aqui. Eu sou o espírito inteligente que estou aqui. Ou seja, tudo que eu preciso para o progresso está aqui. O jeito é aproveitar da melhor forma possível. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e que a gente acelere o passo, porque a gente está um pouco lento. Muito obrigado. Muito obrigado, Doca. Se você usou a palavra planetinha, né, no início, e é interessante que quando a gente desconhece, né, esses elementos gerais do universo e tantas outras coisas, a gente vê o contrário, né? A gente vê como um planeta grande, a gente vê como que ele só ele, né, como com vida. A gente não tem uma outra dimensão aí do saber, né? E tudo isso que você trouxe hoje, isso faz abrir a nossa cabeça para várias outras coisas, entender o que é a vida, o sentido dela e tantas outras nuances que a gente pode conseguir, né? Então, a casa agradece aí muitíssimo todo o ensinamento que você trouxe, né? E está de portas abertas para uma nova oportunidade. Ao pessoal do YouTube, nosso muito obrigado, e convidar todos que a gente feche os nossos olhos agora, mantendo nossos corações ligados ao Pai Celestial, onde agradecemos pela oportunidade do aprendizado e pedimos, Senhor, forças para que a gente possa passar pelos obstáculos, pelos desafios, pelas dificuldades. E mais do que isso, pedimos luz para que a gente possa enxergar melhor os caminhos que devemos passar, os caminhos que a gente deve trilhar para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Esteja sempre conosco, Senhor, que assim seja. Bom.